Bom, gente, vamos trazer agora um pouco dos aspectos e também dos impactos econômicos desses conflitos que chegam agora ao terceiro dia. Esses ataques geram uma preocupação muito grande para a economia mundial. O Estreito de Hormuz, a principal rota marítima para o escoamento do petróleo no Oriente Médio, foi fechado. E esse estreito, que fica localizado entre o Irã e o Omã, é por onde passa cerca de 20% do consumo global diário de petróleo e também do fornecimento mundial de gás natural. A interrupção da navegação acendeu um alerta muito grande dos mercados internacionais, pois pode elevar ainda mais o preço dos combustíveis e encarecer produtos e serviços ao redor do mundo. O volume retido seria de mais de 20 milhões de barris por dia, com destino principalmente à Ásia, como a China, Japão, Índia e Filipinas. Alan Gani, eu quero te ouvir, inclusive, sobre a questão do Estreito de Hormuz. Você que já ao longo, desde esses conflitos, desde ainda do período de negociações, vinha alertando o quanto é importante, né, o estreito para a geração de energia, para a distribuição diária de petróleo, para que não aconteça uma crise energética, não só em países grandes como a China e também em boa parte dos países da Europa. O Irã usa também como estratégia o bloqueio, porque isso pode, de certa forma, afetar em grande escala a economia global. Exatamente. Então, veja, né, ele tem o controle desse estreito por onde passam ali os cargueiros, né, os grandes navios carregando petróleo. Isso afetaria a distribuição de petróleo no mundo. E, além do que, também, o Irã agora começa a atacar também a infraestrutura de gás e petróleo no Oriente Médio. Então, ele atacou uma grande refinaria estatal na Arábia Saudita e atacou também uma refinaria de gás natural no Catar. Então, tudo isso, evidentemente, significa uma redução da oferta. Se está reduzindo a oferta, o preço naturalmente sobe. O grande problema de um choque, né, de petróleo ou mesmo gás natural é que a gente não está falando de um item que atinge apenas um setor, mas a gente está falando de uma matéria-prima, de um insumo que afeta todos os setores da economia. Porque, direto ou indiretamente, Cássius, os setores dependem de petróleo. Então, vamos pensar assim, no varejo, até para você fazer a distribuição das mercadorias, você precisa de uma transportadora. Se sobe o petróleo, sobe a gasolina, o setor de turismo, companhias aéreas. Mas não só isso, não é só ligado ao próprio combustível. O petróleo é matéria-prima para fazer plástico. Então, se sobe o petróleo, sobe todos, né, os itens que contêm todo o plástico, né, porque contém petróleo, até cápsula de medicamento vai petróleo. Gás natural é utilizado em fertilizantes, então encarece a agricultura. Então, é um impacto inflacionário, é um impacto também recessivo, aumenta o custo de produção para as empresas. Então, ou vai para preço ou diminui a produção. E num momento em que o mundo se recupera a duras penas de uma inflação pós-pandemia e pós-guerra Rússia e Ucrânia. A inflação no mundo inteiro disparou e hoje os bancos centrais aí fazem um trabalho muito grande para tentar reduzir essa inflação e ela se torna resiliente. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa é uma inflação que, né, o pessoal chama de grudenta, ela é resiliente. Então, tudo que o mundo não precisa agora seria novamente um encarecimento do preço das mercadorias por conta do petróleo, voltando o fantasma da inflação. Ô Piperno, como a gente ainda não sabe a real força ou até mesmo a real resposta que o Irã pode dar aos Estados Unidos, se tem potência ou não para atacar, se vai, de certa forma, atacar bases militares ali no Oriente Médio, uma das estratégias seria justamente esse estrangulamento da economia, fechando esse estreito que é tão importante para tantos países e também países aliados aos Estados Unidos? Perfeito. Para quem não tem muita familiaridade com o mapa lá da região, é assim, é como você tem o estreito. Beleza. Aí a faixa, ele fala bem pouquinho. Enfim, bem estreita mesmo por onde passam essas embarcações. E nessa parte de cima, de um lado o Irã, do outro lado, é aí que tá o problema. Você tem, por exemplo, Bahrein, você tem Arábia Saudita, grandona, Kuwait, né? Catar, então, todo aquele mundo. Aí do outro lado, vizinho do Irã, do outro lado do mar, vizinho do Irã, você tem Emirados Árabes. E Omã também dividido com o Irã, isso aí. Muito bem. Por lá, como o Alan bem explicou, passam 20% dos carregamentos de petróleo que se espalham pelo mundo.
Se o Irã amanhã depois resolve, fala, puxa vida, né? Continuar despejando mísseis lá em Israel e tal, né? Eles têm um monte de baterias, neutralizam isso aí. Vamos atacar as embarcações. Atacaram uma, mas vamos imaginar que isso seja um movimento mais frequente e para começar a afundar navio. Então é óbvio que ninguém mais vai querer circular por lá. Então aí, de cara, interrompe as exportações de Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait e Arábia Saudita. A gente está falando do maior exportador mundial de petróleo. Não o maior produtor, mas o maior exportador. Muito bem. Além de tudo isso, porque desgraça pouco é bobagem, isso já ocorreria em um ambiente, em um cenário em que outro imenso produtor mundial, a Rússia, está praticamente alijada de grande parte dos mercados mundiais. A Europa não compra mais petróleo da Rússia. Os Estados Unidos não compram mais petróleo da Rússia. Então, como é que essa parte do mundo faria sem o petróleo dessa região, lá no Oriente Médio, enfim, no Golfo Pérsico e tal, e sem o petróleo da Rússia? Isso certamente traria consequências imprevisíveis para a economia. Aliás, a única previsão é de que seria um choque muito grande. Mas qual o tamanho do choque? Ninguém ainda tem noção disso. Sem contar que também impactaria a produção de fertilizantes. Sim. Produção de fertilizantes impactada significa muito mais custos para o agronegócio. Custos para o agronegócio significa comida na sua mesa mais cara em qualquer lugar do mundo, seja a mesa do americano, do europeu, do brasileiro. Então, isso tudo tem uma complexidade muito grande. É preciso se encontrar uma solução para esse conflito o quanto antes. Não dá para o mundo ficar, mais uma vez, exposto a um tipo de conflito que pode, no seu extremo, provocar os efeitos de uma nova pandemia.